Sejam bem-vindos ao Dark Play. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are up above the world. Neste vídeo, iremos fundo nas mais complexas e profundas teorias sobre Slenderman. Preste atenção, pois poucos podem e puderam saber o que direi agora. Tente não pensar muito nisso, apenas escute. Há diversas teorias sobre a origem de Slenderman, mas poucas certezas sobre o que exatamente é essa manifestação e quais os seus objetivos. As duas teorias mais difundidas a respeito da origem da entidade versam sobre outras realidades e manifestações do pensamento humano. A primeira envolve princípios de relativismo e física quântica. Ela sugere que Slender seria uma espécie de viajante transdimensional, uma criatura da quarta dimensão capaz de se mover livremente através do tempo e espaço. Slender não pertenceria à nossa realidade, mas seria capaz de adentrar o nosso plano físico e outros, empregando para isso meios ainda desconhecidos. Portais ou brechas dimensionais abertas por intermédio de magias ou conceito de hipermatemática são uma possibilidade bem contemplada, embora alguns considerem que essa habilidade é inata e depende apenas de alguns movimentos. Movendo-se através de planos e dimensões, Slender poderia aparecer onde, quando bem quisesse, sem se preocupar com distâncias, espaços físicos ou épocas. Essa teoria é corroborada, ou seja, sustentada, pelos alegados poderes de deslocamento espacial que a criatura possui, podendo desaparecer e se rematerializar em outro local num piscar de olhos. A teoria também provaria que a criatura é capaz de aparecer em diferentes épocas e lugares distantes, validando provas documentais, tais como fotografias obtidas no início do século XIX e narrativas ainda mais antigas sobre suas aparições. Essa hipótese não explica se Slender é uma entidade única, um membro de uma raça ou espécie. Também não responde se apenas ele é capaz de efetuar o deslocamento espaço-temporal ou se essa é uma capacidade inerente a todos de sua raça, caso estes existam. A segunda teoria envolve um conceito tibetano-budista chamado tulpa. A tulpa é uma manifestação física de um objeto ou de um ser vivo criado através dos pensamentos. Segundo a doutrina, o mesmo pensamento conjurado através de meditação, disciplina e força de vontade pode se materializar em um aspecto físico desejado. Em outras palavras, a tulpa é uma ideia de que tão poderosa adquire corpo e vida própria. A doutrina tibetana afirma que a criação de um tulpa demanda a observância de uma série de conhecimentos profundos e um rígido treinamento mental. Quando um tulpa se forma, ele fica vinculado à pessoa que o criou e pode ser usado como um servo, embora essas criaturas com o tempo se tornem irritadiças e rebeldes com a condição de servitude, podendo desafiar quem as criou, podendo ferir ou até matar. É possível que um tulpa venha se formar acidentalmente a partir da crença coletiva de um grupo de pessoas que passa a contemplar um mesmo pensamento, lentamente moldando em uma entidade viva. Os defensores dessa teoria creem que Slender jamais existiu até ser idealizado em uma página de internet como uma monstruosidade que atraiu a atenção de várias pessoas e começar inadvertidamente a contemplar sua existência no plano físico. À medida que mais e mais pessoas focavam sua atenção na entidade, concedendo a ela características particulares e peculiares, a energia mental foi tomando forma até se transformar em algo real. Ao contrário de um tulpa criado pela disciplina mental de um indivíduo, um tulpa gerado acidentalmente por inúmeras pessoas não fica sujeito à vontade de nenhuma delas. Ele passa a existir por conta própria, seguindo aquilo pelo qual foi idealizado quando passou a existir fisicamente. No caso de Slender, sendo realmente um tulpa, tudo o que ele sabe é o que foi incutido no momento de sua criação. Ele seria, portanto, uma entidade naturalmente maligna, cujo objetivo é observar, espreitar e raptar crianças. O misticismo tibetano declara que nem todos os pensamentos são capazes de gerar um tulpa.
Se assim fosse, a mera faculdade da imaginação seria um perigo em potencial para a humanidade. Qualquer pensamento poderia aflorar para o mundo físico. Contudo, alguns pensamentos especialmente poderosos podem roubar a forma de outros tulpa já existentes, e assim ganhar vida própria. Slender é descrito como uma entidade invisível para a maioria dos indivíduos em geral. Não pode ser visto por adultos ou pessoas que não acreditam em sua existência. É possível que esta peculiaridade esteja algum tipo de faculdade psíquica poderosa emanada por ele mesmo. Talvez o cérebro, em formação de crianças, não seja afetado por essa emanação, o que faz com que a mente infantil possa registrar a presença dessa criatura. Adultos, por alguma razão, perdem essa sustentabilidade à medida que crescem e perdem a capacidade de captar a presença de Slender, exceto através de meios indiretos como fotografias ou filmagens. Adultos podem vir a reestabelecer a percepção à medida que Slender começa a espreitá-los com maior frequência. Muitas pessoas que passaram por essa situação comentam que conseguem ver o Slender pelo canto da vista, mas que ao se voltar para vê-lo, claramente ele não está mais lá. Essa condição, em alguns casos, também é descrita como uma forte sensação de estar sendo observado. Alguns acreditam que ele seja incapaz de reparar a presença de outros seres vivos, como adultos ou crianças que começam a perceber sua existência. Para alguns, Slender utilizaria a energia vital de outros seres como sustento, através do contato físico, drenando cada parcela do corpo de sua presa até desfazer por completo seu corpo. Por isso, nenhuma vítima jamais foi encontrada. Outra hipótese diz que Slender carrega suas presas consigo para seu lugar de origem, seja em outra dimensão ou plano espiritual. Nesse caso, a vítima seria transportada para uma realidade de onde não há retorno, exceto para quem é capaz de dominar o meio de entrada e saída. Qual o propósito desse sequestro? Não podemos sequer supor, mas é razoável assumir que ninguém que tenha sido transportado em sua companhia retornou. Em mais de uma ocasião, sua presença foi responsável por causar interferências com equipamentos eletrônicos, desligando e ligando curtos-circuitos, luzes piscando e até mesmo blackouts. Podem indicar sua presença ou passagem no local. Equipamentos sensíveis como filmadoras ou câmeras capazes de registrar sua presença podem apresentar defeitos na captação de imagem e som ambiente. Anatomia. Uma das características mais perturbadoras é a capacidade que a criatura tem sobre seu próprio corpo. Sua estatura tende a variar drasticamente, como em algumas fotografias parecendo ter a altura normal de um homem, cerca de 1,70 m, e em outras 3,80 m, sugerindo que possa de alguma forma alterar sua estatura a seu favor. Outra característica marcante é sua capacidade de alongar seus membros, sobretudo braços, a distâncias impossíveis. Há rumores que Slender possa criar braços adicionais que surgem a partir dos flancos de seu tronco. Algumas fotografias mostram que os braços a mais têm uma forma mais fina, como um tentáculo, podendo se estenderem até 10 metros. Alguns observadores acreditam que a criatura detenha por completo o domínio sobre sua própria estrutura óssea e muscular, podendo afinar e esticar seus membros para o seu propósito. Tão marcante quanto os braços incrivelmente longos é a face de Slender, ou como muitos destacam, a ausência dela. Testemunhas descrevem a face da criatura como um borrão desfigurado ou um vazio sem feições humanas. Parece ser consenso que o rosto de Slender não apresenta traços faciais perceptíveis, nem olhos, nem nariz, nem bocas ou orelhas. Algumas testemunhas sugerem que o rosto parece derretido ou modado. O formato, contudo, é tipicamente humano e alongado. A pele sobre ele é pálida e esticada sobre o seu crânio, de tal forma que não se percebe saliência ou depressão. Na ausência de meios análogos, é impossível saber como e se Slender possui recursos sensoriais. É provável que ele disponha de algum tipo de sensor que lhe garante a faculdade de perceber o mundo à sua volta, mas não há como saber qual o seu funcionamento. Em várias situações, o comportamento de Slender pode ser descrito como observador ou atento, e claramente ele demonstrou em mais de um vídeo reação a sons e estímulos externos. Há teorias de que a criatura domine algum tipo de telepatia,
Outra característica perturbadora sobre Slender envolve a reação nervosa experimentada pelos indivíduos que o veem pela primeira vez. A presença física da criatura parece causar algum tipo de distúrbio nervoso em suas vítimas. Algumas pessoas relatam náusea, confusão mental, tontura, taquicardia, falta de ar e, em mais de um caso, sangramento nasal. Vítimas chamam a atenção para o olhar do Slender como um causador dessa reação adversa. É como olhar para um vazio e enxergar uma total falta de esperança e humanidade, como descreveram alguns dos indivíduos que o viram. Alguns afirmam que o seu mero vislumbre seja capaz de ocasionar paralisia muscular completa. Para alguns, a criatura utiliza essa faculdade conscientemente para mobilizar suas vítimas. A origem. Slender não possui definições exatas ou história específica, mas pesquisadores acreditam que o avistamento da criatura ocorra desde o século XVII. As lendas germânicas de Der Ritter, em alemão, o cavaleiro, parecem se encaixar perfeitamente em seu perfil. Em ambos casos, criaturas esqueléticas, com a face desfigurada e membros alongados. O folclore alemão é rico em seres das trevas responsáveis por sequestrar crianças, sobretudo as que desobedecem os pais, se encaixando com as lendas. A criatura seria muito mais antiga do que imaginamos, sendo uma criatura enigmática. Não existem referências a ele. É considerado que seja uma criatura ligada à raça dos andarilhos dimensionais, uma raça humanoide capaz de transitar entre planos e dimensões, sem pertencer formalmente a nenhum local. Contudo, é considerado que seja uma criatura da qual o único intuito é disseminar a loucura e o caos aonde quer que apareça. As ramificações de todas as teorias do que pode ser, de onde veio, o que realmente é, chegam à conclusão de que Slender é imortal, onipresente em qualquer época e seu culto vem a existir até proliferar algum momento em um trevoso futuro da humanidade. Esse foi o vídeo de hoje sobre Slenderman, a origem aprofundada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para os próximos